Mais uma vez o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, levando a Palavra de Deus, sempre com aquele carinho e aquela reflexão que a gente sabe que ajuda você e, claro, ao mesmo tempo ajuda muito a cada um de nós a viver plenamente, ou pelo menos tentar viver plenamente a vontade de Deus. E mais uma vez estamos aqui neste lugar tão especial, a igreja onde nós sempre vamos, alguns todos os dias, alguns aos domingos, alguns de vez em quando, mas pelo menos lugar onde normalmente nós frequentamos e que tem de fato essa aura de encontro com Deus, aquilo que nós sempre aprendemos, né? Ir à igreja para viver o nosso momento tão especial de intimidade com Deus, de oração. E para nós é muito importante tudo isso porque a nossa reflexão nestes dias no programa Diário de Oração é justamente a partir de algumas palavras que são chaves dentro de algum texto bíblico. Hoje, por exemplo, a nossa palavra, a palavra de hoje é hipocrisia, né? Por que isso? Dentro do contexto do evangelho que nós temos para o dia de hoje, você pode anotar e vai aparecer aí no seu vídeo, nós temos um encontro, eu diria assim, para lá de especial, entre Jesus e os fariseus. Os fariseus, quando eles se aproximam de Jesus, ficam lá em torno de Jesus, eles percebem, os discípulos de Jesus estavam se alimentando, comendo, e eles veem que os discípulos, eles comem sem ter lavado as mãos. Eles dizem que os discípulos estão ali impuros, vivendo um momento muito especial que é a refeição. Não se podia tocar um alimento se você não tivesse lavado as mãos e assim por diante. É claro que hoje isso também é uma lei, né, uma verdade. Você, para se alimentar, você vai lavar as mãos, isso é algo muito óbvio, não é? Qualquer ensinamento para criança, em colégio, em casa, em qualquer lugar, é assim. Então, antes das refeições, lava-se as mãos. A grande preocupação dos fariseus nem é tanta esta, mas simplesmente de chegar e provocar Jesus por uma situação um pouco fora de contexto, na verdade. De qualquer maneira, os fariseus cobram. O Senhor, talvez tenham dito a Jesus, o Senhor conhece muito bem a lei. Como é que o Senhor deixa que os seus discípulos comam sem terem lavado as mãos? E aí Jesus, como ele não gosta muito de ser provocado, no sentido de talvez eles pensarem que ele não tivesse uma resposta precisa para isso, Jesus chama esses fariseus de hipócritas. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil, ou era muito mais fácil para eles, apontar uma situação de erro, dizendo que eles não fariam aquilo. É como quando nós, por exemplo, criticamos alguém, julgamos alguém e dizemos para nós assim, ou até mesmo para os outros, olha, eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas isso eu não faço. Será que não? Nós nunca na nossa vida podemos dizer isso. É claro que todos nós temos alguns princípios, alguns conceitos, algumas coisas muito especiais e que nós, de fato, tratamos isso com muito carinho. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, apontar o erro de alguém como se nós não fôssemos algum dia cair naquele erro. Claro que é muito importante que a gente não caia e a gente torce para isso, mas a gente não pode, por causa disso, já determinar que a outra pessoa, ela sempre vai estar em pecado e eu não. Na verdade, foi mais ou menos isso que os fariseus fizeram, não é? Eles apontaram uma situação irregular para criticar Jesus e, por tabela, de fato, atingir aquelas pessoas que estavam seguindo para também estremecer um pouco a fé ou aquilo que as pessoas percebiam em Jesus, aquela credulidade na pessoa de Jesus. É claro que eles não conseguem, porque a atitude, o testemunho de Jesus vão para além de uma situação específica como eles estavam vendo, ou seja, os discípulos se alimentando sem terem lavado as mãos. Na verdade, para nós é muito importante que essas coisas fiquem claras, porque talvez a gente repita a mesma coisa nos nossos relacionamentos, não é? Seja no trabalho, na família, onde quer que a gente esteja, a gente pode repetir, dar a exaustão, procedimento a isso que os fariseus fizeram. E às vezes somos hipócritas mesmo, viu? A gente não pode fugir disso não. Às vezes a hipocrisia bate na nossa porta porque no nosso relacionamento às vezes fazemos isto, né? E temos que ter essa preocupação, eu como padre, você como leigo, ou você como padre também que nos acompanha, a gente tem que ter esse cuidado todo especial, porque a hipocrisia ela é um veneno que vai entrando na nossa vida e a gente quando percebe já é irônico o suficiente com as pessoas, a gente já está determinando que aquela pessoa ali não tem
tanta coisa na sua vida importante para viver plenamente o Evangelho. Por isso é importante a gente pensar com muito carinho nessas coisas. Às vezes, nós temos, por causa da hipocrisia, a facilidade de ponderar as coisas e trazer como privilégio para o nosso lado aquilo que nós acreditamos que é verdade. Eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, aquela outra pessoa não. Eu posso viver isso plenamente, eu posso entender tudo isso na minha vida, aquela pessoa não. Isso é hipocrisia, é você determinar para o outro que ele não tem condições de fazer e ao mesmo tempo você diz que sabe, porém você não faz. É aquela questão de a gente dizer, olha, a mentira ela é um pecado, mas a gente a gente continua sendo mentiroso. Então vamos pensar nisso. A palavra de hoje, hipocrisia, não vamos deixar e não vamos ser hipócritas quando se trata da palavra de Deus. Fique então agora, mais uma vez, com uma oração especial para você e para toda a sua família. A nossa oração de hoje, como todos os dias nós fazemos, sempre é pensada em você e na sua família. A oração como de fato um vínculo entre nós e Deus, estabelece um vínculo entre nós e Deus. Por isso a gente sempre apresenta no final do nosso programa sempre essa oração, para a sua proteção, para a proteção da sua família, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus avós, para os seus pais, ou seja, para todas aquelas pessoas que de fato precisam da oração. Aliás, todos nós precisamos dela. Então, quando a gente encerra o nosso programa diário de oração com a oração, é justamente para dizer o quanto ela é importante para cada um de nós. Então, por isso, diante dessa oração que nós vamos fazer, sinta-se abençoado, abençoada, para que este seu dia, para que este seu momento, seja de fato um momento que está no coração de Deus. Então pense nesse momento em depositar diante de Deus todas as suas súplicas, todos os seus sofrimentos e todas as suas alegrias. Ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje vos saudamos como Rainha dos Anjos. Alguns estiveram junto de vós como mensageiros de Deus. Todos vos admiraram e vos assistiram durante a vossa vida. Todos vos acolheram no céu no dia de vossa assunção e glorificação. Hoje, dirigimos a eles nossa súplica e muito particularmente ao anjo da guarda, que honrem por vós, a todos nós, e vos mostrem em nosso nome uma devoção mais perfeita. Que nos ajudem também a viver como vós neste mundo, fiel ao amor de Deus, para que possamos ir honrar-vos um dia com eles. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. Fique então com a bênção e com a proteção de Nossa Senhora do Sagrado Coração, essa que está ao seu lado e que te acompanha todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.